sou o professor Daniel Leite Costa e hoje nós iremos começar um mini curso sobre metodologias de design de UI UX para jogos digitais, certo? Vou aqui começando falando um pouco sobre mim, sobre minha carreira, né? Eu sou formado em design pela Universidade Federal de Campina Grande e tenho também mestrado e doutorado na área de design de interface, de usabilidade, de UI UX para jogos digitais de um modo geral, né? Tenho atuado tanto na parte de ensino e pesquisa, com essa área de atuação, como também profissionalmente com o UI UX para games, onde há cerca de 10 anos atrás eu tive uma empresa, a gente desenvolveu um jogo, depois prestei diversas consultorias, trabalhei como freelancer e atualmente estou como lead senior designer de UI UX, né, na Cocu Games, uma das maiores desenvolvedoras de jogos digitais aqui do nosso país, né? E tem aí minhas redes sociais na tela, né? Vocês podem me procurar no LinkedIn, Daniel Leite Costa, me mandar e-mail no Twitter e também no Instagram, né? Eu também atualmente presto mentorias individualizadas para quem quer entrar no mercado de jogos digitais, né, de forma mais assertiva. Eu tenho um servidor no Discord dedicado para isso. Quem tiver interesse também, manda um oi aí que a gente bate um papo sobre isso. Então, vamos começar do começo, né, do começo. O que é o iOX em jogos digitais, né? O que é o User Interface e User Experience, né? Que é a sigla, são os termos por trás da sigla UI UX. O que são essas duas áreas de atuação, essas duas coisas, né? Que estão tão intimamente relacionadas. A gente pode dizer que o iOX em jogos digitais é tudo aquilo a qual o usuário, o jogador, a pessoa que está jogando tem algum tipo de relação, né, de interação. Os jogos digitais eles são um artefato claramente interativo, né? Aliás, esse é, segundo a literatura, né, de game design, é um dos grandes diferenciais dos jogos digitais enquanto artefato lúdico, artefato de mídia, é a sua interatividade. E essa interatividade, ela acontece por meio da ou das interfaces, né? Interface aí vai depender um pouco muito, vai depender um pouco ou muito do autor, da literatura que você se baseie. A interface ela pode ter definições um pouco mais técnicas, um pouco mais teórico-conceituais. Mas de um modo geral, a gente consegue dizer que interface é aquilo que intermedia, né, que está entre duas coisas, um diálogo, né? A interface é aquilo que transmite algo de A para B, né? No caso dos videogames, no caso dos jogos digitais, as interfaces elas podem ser gráficas, auditivas, mecânica e ou ápticas. A gente tem uma miríade de classificações aí bem bacana, né? E o que eu acho que em termos de interface isso é um pouco mais claro, né? Mas existe o que talvez confunda um pouco mais as pessoas, que é o que é a user experience, né? Que é um pouco mais vago, né? A definição, né? O que é, mas é também bem importante a gente discutir
nesse momento introdutório. A User Experience, né, é a experiência que o usuário vai usufruir na interação com aquele produto, né? E aí a gente pode trazer um pouco disso com um exemplo bem gritante, né? Por exemplo, Dead Space, né? Dead Space vai ser um exemplo que eu vou usar em diversos momentos do nosso curso, né? Mas Dead Space, ele é uma experiência, ele é um jogo que ele tem uma experiência muito clara, certo? Muito clara, que é o que? Terror. É o que? Lhe causar tensão. É o que? Lhe deixar amedrontado. É um jogo, né, que a experiência dele é muito clara, né? Aí muita gente às vezes pergunta: ah, mas isso não é game design? Isso não é atribuição do game design, projetar a experiência? Também, né? Hoje, essa camada de user experience, ela pode ser projetada, pode ser pensada por um game designer, pelo designer da experiência, pelos dois, por algum tipo de diretor de um pouco mais alto nível na hierarquia de design e direção no projeto, depende. Mas isso pode ser também dirigido pelo UX designer, né? E essa experiência é o que o designer quer extrair dessa experiência é muito importante. Mas o UX ele também está muito relacionado às questões de como o usuário sente essa experiência. Está agradável? Está causando o que o projetista, o que o designer imaginou? Ela está fluida? Ela 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 está gerando uma comunicação correta? O diálogo está funcionando? Todos esses aspectos eles são tratados pelo ou por o UX designer ou pelo time de UX design de um projeto, né? Basicamente, de uma forma um pouco mais sintética, um pouco mais resumida, a gente poderia definir assim. E o que não é o UX? O UX não é desenhar tela. O UX não é desenhar botão. O UX não é fazer fluxo, certo? É isso também, mas não é apenas isso. Muitas vezes as pessoas se iludem, se enganam que o UX eu vou ficar lá desenhando telinha e é isso. Não, isso é um UI artist que faz isso. Ou alguém dentro do processo de UX que vai fazer isso, né? Mas não é apenas isso. Isso é uma parte do trabalho, uma parte do processo, né? E aí é importante quem vai estudar, se aprofundar e desenvolver e trabalhar com isso, ter essas diferenças bem claras. O UX é fazer pesquisa com o usuário. Não, não é só isso. Novamente, é também. Você vai estar ali constantemente conversando com os jogadores, conversando com o usuário, entendendo o que ele está fazendo no jogo, o que ele está fazendo de certo, abre aspas, ou errado no jogo, porque talvez o errado seja a sua interface e não o usuário. Na verdade, essa é a premissa básica, né? Mas é de você estar entendendo que o iOS é um processo com várias partes e não uma etapa única e exclusiva e somente só essa etapa, né? E acredito que nesse primeiro momento, para essa nossa primeira pílula, deva ter ficado claro o que é o iOS e um pouco também do que não é o iOS. Dúvidas, perguntas, quer discutir, quer levantar outros pontos,
Manda perguntas, manda no e-mail, manda no Discord, manda aí, a gente vai batendo esse papo, tirando a dúvida de vocês, ok? Por hoje é só e estou no aguardo de vocês para a próxima aula. Valeu!